nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como está fazendo algumas configurações básicas de segurança para o site. Existem configurações mais avançadas, mas essas configurações elas já garantem, né, que o seu site ele vai ter uma segurança necessária para poder se proteger de ataques hacker mais simples. Então, estou aqui na página principal, vou vir aqui em administração do site, e aqui nessa aba configurar administração do site, um dos outros últimos itens. Então a gente tem aqui segurança. Tem a parte do bloqueador de IP, configurações de segurança do site, segurança HTTP, notificações. Parte do bloqueador de IP, eu não vou mostrar para vocês agora, é um recurso um pouquinho mais avançado, né? Mas ele trata de como você pode criar listas whitelists e blacklists de usuários. O que seriam isso? São listas onde, por exemplo, a whitelist são usuários que têm permissão para poder acessar o sistema e todos os outros não possuem. Blacklist é uma lista que todos os onde você tem usuários que não podem acessar o site e aí todos os outros são permitidos. Mas isso a gente não vai tratar aqui. Então a gente vai vir aqui em primeiro lugar nas configurações de segurança do site. Aqui nesse primeiro item a gente tem o proteger usernames. O que é isso? Ele permite que, ela é uma funcionalidade que ajuda na hora da proteção dos usuários. Então vamos supor que você perdeu a sua senha e você entra naquele campo esqueci minha senha. Lá naquele campo você vai fornecer ou seu e-mail ou seu nome de usuário. Se essa opção aqui ela estiver desabilitada, se você não colocar o usuário corretamente, o endereço de e-mail, ele vai falar para você, olha, esse endereço de e-mail, esse usuário não foram encontrados, então você não está cadastrado nesse site. Né? E isso para uma pessoa maliciosa, isso já dá a pista de como encontrar usuários que estão ou não estão cadastrados no sistema. Quando a gente habilita essa opção, e o padrão dessa opção é que ela esteja habilitada mesmo, ele vai dar a seguinte mensagem: independente de você inserir um nome de usuário ou um e-mail corretos ou incorretos. Ele vai falar, olha, se você forneceu informações corretas aqui nesse campo, você vai receber no seu e-mail as informações necessárias para poder alterar a sua senha. Então, por isso que a gente mantém habilitado aqui esse proteger usernames. Aqui nós temos a próxima opção, que seria forçar usuários a autenticar. Então, essa função ela faz com que o usuário, para ele poder ver a página inicial do seu Moodle, ele precise se autenticar. Né? Por padrão, ela não é habilitada. Eu acho que é adequado habilitar essa funcionalidade. Né? Mas essa função, por mais que ela esteja habilitada, ela não impede que o usuário, se ele estiver como visitante, ele possa entrar como visitante e ele consiga fazer a visualização da página principal do Moodle. Temos aqui a terceira opção, que é forçar usuários a autenticar para perfil. Por padrão, essa função ela é habilitada e ela é interessante para a segurança do seu site pelo seguinte, porque com ela o usuário ele só vai conseguir ver perfis de outras pessoas se ele estiver logado. Então, se essa opção ela não estiver habilitada, ele poderia entrar como visitante e aí ele vê os perfis dos usuários e colocar, de certa forma, a privacidade dessas pessoas em risco. Aqui nessa opção, forçar usuários a autenticar para ver imagens de usuários, por padrão ele não é habilitado. Eu recomendo também habilitar essa opção para reforçar a segurança do site. E aí ele fala que essa função é para que o usuário ele só consiga ver fotos de perfil dos outros usuários se ele estiver logado com uma conta dele mesmo. Né? E também quando ele fizer postagens em fóruns, coisas desse tipo, a imagem do perfil dele vai ser enviada nesse e-mail. Temos aqui também aberto para o Google, então se a gente habilitar essa função,
o indexador do Google, da busca do Google, ele vai poder entrar nesse site com o visitante e fazer o mapeamento desse site para que no momento em que alguma pessoa for pesquisar, ela consiga encontrar essa informação. Então, se o seu site ele for algo institucional, que não seja aberto para o público externo, não é interessante habilitar essa função de aberto para o Google. Se ele for público, aberto, onde as pessoas possam entrar, se inscrever nos cursos, é interessante habilitar essa opção aqui. E aí, junto com ele, a gente vem aqui no permitir indexação pelos motores de busca. Então, isso aqui ele está falando também de outros motores de busca. Se ele permite que outros sites acessem o nosso Moodle para poder estar fazendo a indexação deles. A indexação é o mapeamento do site, né, do conteúdo dele, para que no momento que alguém fizer uma pesquisa, ele possa estar referenciando o nosso site, os resultados. Então, aqui a gente tem aqui, ó, em toda parte, exceto páginas de login e cadastro. Então, a opção padrão, né, em toda parte. Então, inclusive, ele conseguiria entrar nas páginas de login e cadastro, porque pode ser que a página de login de cadastro, elas tenham informações que sejam interessantes de serem buscadas pelo Google. Vamos supor que você tem uma página de cursos que seja algo muito específico, por exemplo, um curso de como fazer facas com ferro fundido, ou alguma coisa desse tipo, né? Então, vamos supor que na tela de login de cadastro tem alguma informação referente a isso. Então, é interessante nesse caso que seja em toda parte. Se você não quiser que o seu site ele seja indexado pelos motores de busca, né? A gente habilita aqui, que em lugar nenhum vai estar disponível, e também não abre essa opção aqui de aberto para o Google. A gente tem aqui também parte de papéis visíveis do perfil. Então, aqui a gente tem os vários papéis aqui que eu mostrei para vocês, né, que estão disponíveis por padrão no Google. E o que é essa funcionalidade? Essa funcionalidade em determinadas mensagens que você pode enviar ou comunicações que você for realizar dentro do Google, você pode selecionar o papel daquelas pessoas para quem você quer enviar aquela mensagem. Então, por exemplo, você quer enviar uma mensagem somente para os professores. Existe uma caixinha, a gente vai mostrar isso depois, onde você seleciona por papéis, enviar somente para professores ou somente para estudantes. Você faz essa filtragem através dos perfis das pessoas. Aqui embaixo, a gente tem o tamanho máximo de arquivo transmitido. Essa opção ela deve ser configurada de acordo com o recurso que a sua TI vai disponibilizar para o site. Normalmente, esse limite inicial de 256 MB ele é bastante, né? E ele pode acabar causando algum estouro se as pessoas começarem a subir arquivos grandes demais. Então, eu acho que o recomendado, apesar de que isso varia de um parque de TI para o outro, é que 1 MB seja o suficiente para que os alunos ou professores enviem conteúdos. É até bom porque isso faz com que eles quebrem arquivos grandes em arquivos menores para poder enviar para o site. Esse espaço de arquivos privados é o espaço que cada aluno vai ter para poder guardar seus arquivos, né, na sua página pessoal. Agora, esse espaço aqui, se a gente não configurar, o aluno vai poder guardar o que ele quiser. Então, é ideal que a gente faça a restrição de determinados tipos de documentos e, de acordo com o seu parque de TI também, você deve definir melhor a quantidade de megabytes disponível por aluno. Eu recomendo que para cada aluno tenha somente 10 megabytes, é o suficiente. Permitir tags embed e object. Essas duas tags elas são tags do HTML que permitem o usuário ele incluir dentro do editor, né, arquivos Flash, por exemplo, que contêm animações, mas os arquivos Flash eles estão bastante em desuso por conta do HTML5 que ele veio com recursos para poder suprir, né, e o Flash ele representa certas inseguranças, certas vulnerabilidades para o site,
né? E esses arquivos object eram objetos ActiveX da Microsoft que permitiam também fazer interatividade, criar programas que rodassem dentro da página. Esses também estão bastante em desuso porque eles criam vulnerabilidades para o usuário. Então, o recomendado é que essa tag aqui, que esse recurso aqui, ele permaneça desabilitado. Aqui, habilitar conteúdo confiável. O que é essa função de habilitar conteúdo confiável? Habilitando essa opção, você vai permitir que determinados usuários eles incluam conteúdos no Moodle sem que o Moodle faça a limpeza prévia desse conteúdo antes dele ser publicado. O Moodle, ele, por padrão, ele faz isso. Ele faz uma limpeza tentando retirar coisas que possam ser maliciosas de dentro desse conteúdo. E aí, no momento em que você habilita essa opção, vai ser possível para você cadastrar no perfil de determinados usuários uma marcação de usuário confiável. No momento em que esse usuário ele tem essa marcação de usuário confiável, ele vai poder fazer a postagem de conteúdo e o Moodle não vai fazer essa limpeza do conteúdo. Aqueles usuários que não tiverem essa marcação, o Moodle vai continuar fazendo a limpeza do conteúdo deles, baseado nessa heurística deles. Mas aqueles que tiverem como usuário confiável, ele não vai fazer essa verificação. Aqui temos também tempo máximo para editar postagens. Então aqui é uma espécie de tempo de arrependimento. Então a pessoa ela faz uma postagem num fórum e ela vai ter 30 minutos, por padrão aqui, para poder apagar ou modificar esse conteúdo. Depois desses 30 minutos, isso não é mais possível e aí as pessoas vão visualizar aquilo que aquela pessoa postou da forma como está e ela não vai mais conseguir apagar. Permitir caracteres estendidos em usernames. Essa opção ela permite que, além dos caracteres alfanuméricos, além do underscore, além do hífen, do ponto e do arroba, o usuário ele possa colocar outros caracteres no seu username. Por padrão, essa opção é inabilitada e eu recomendo que essa opção ela permaneça inabilitada. Mantenha formato de letra do nome do rótulo. O que é essa opção? Dentro do Moodle, a gente tem como classificar determinadas coisas, com rótulos ou com tags também, como elas são chamadas em inglês. Essas tags elas podem ser escritas de várias formas. Se essa opção ela estiver habilitada, o que vai acontecer? Ele vai capitalizar a primeira letra. Capitalizar é transformar essa primeira letra em maiúscula e todas as letras subsequentes elas vão ser descapitalizadas ou vão ficar em minúsculo. Então, se a gente escrever, por exemplo, algo aqui nessa barra, assim, por exemplo, futebol, o que ele vai fazer? Ele vai transformar ela para futebol. Se a gente deixar essa opção ela desmarcada, o futebol ele vai ser mostrado exatamente da maneira que ele foi escrito pela pessoa. Perfis apenas para usuários inscritos. Essa opção, ela por padrão, ela é habilitada. E o que ela faz? Ela faz com que os usuários eles só possam preencher o perfil deles se eles estiverem inscritos em ao menos um curso. Essa funcionalidade ela é útil para evitar que pessoas entrem no seu Moodle, e comecem a lançar spam para outras pessoas. Então, assim, isso não é um impedimento definitivo, mas ajuda, porque a pessoa ela só vai conseguir preencher o perfil dela, escrever quaisquer coisas lá, se ela tiver inscrita em ao menos um curso. Nessas opções aqui, execução de cron somente pela linha de comando, senha de cron para acesso remoto e permitir executar agora para tarefas agendadas,
eu não vou estar explicando para vocês porque é uma parte um pouco mais avançada do Moodle, mas ela trata de tarefas que o Moodle pode realizar de forma automática, sem a interferência humana, e no caso dessa última aqui, com a interferência humana, né? Seria clicar. Aqui num módulo mais avançado, eu explico para vocês como fazer o uso dessas funcionalidades aqui. Limite de bloqueio de conta. Então aqui é onde a gente coloca uma quantidade de tentativas que o usuário ele vai tentar entrar com o usuário e senha dele, e se a senha estiver incorreta, o sistema vai bloquear a conta dessa pessoa temporariamente. Aqui a gente tem conta janela de observação de bloqueio, até o tempo em que o usuário ele vai estar sendo impedido de acessar o sistema. Então, aqui nesse caso, o padrão dele seria 30 minutos, mas a gente pode colocar para dias, horas, semanas, né? Essas configurações aqui. Vamos para a próxima, depois a gente discorre um pouquinho mais sobre ela. Então, duração do bloqueio de conta, né? Elas são desbloqueadas após tanto tempo. Então, vamos supor que o limite da janela seja de 30 minutos, né? Então, essa pessoa não vai conseguir tentar novamente logar com aquela conta, o sistema não vai passar informações, e o desbloqueio da conta ele pode ser feito automaticamente, né? A gente setando esse valor aqui da duração do bloqueio da conta. Se o seu ambiente é um ambiente público, é interessante habilitar essa função aqui de bloqueio de conta, porque isso impede que pessoas tentem fazer a quebra de senhas através da força bruta. Então, eu conheço o Zezinho, que está naquele site, e aí eu vou colocar um programa de contador para tentar a senha dele 1000 vezes, 1000 senhas diferentes, até ele conseguir quebrar. Se a gente habilita esse bloqueio de conta, a partir de um determinado número de tentativas, o ideal nesse caso, se o site é público, seriam 3. 3 tentativas erradas ele já bloqueia a conta, né? Ele não vai conseguir mais nem tentar fazer login com o usuário do Zezinho. Se for um ambiente corporativo interno, não há por que habilitar essa opção. Mas isso varia de caso para caso. O ideal é que, após 3 tentativas, já haja o bloqueio da conta. Política de senhas. Então, se a gente habilita essa opção, a gente vai ter uma série de configurações aqui que a gente pode fazer para que o Moodle ele determine uma senha segura para o usuário. Então, se a gente não habilita essa opção, o usuário ele pode colocar qualquer senha, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a gente já habilita essa função aqui, a gente vai conseguir definir parâmetros para que o usuário ele defina uma senha mais segura para ele. Então, no caso aqui, esse comprimento da senha seria o comprimento mínimo da senha. Então, aqui o padrão é 8, a senha ela tem que ter 8 caracteres. Aqui ela teria que ter ao menos um número, ao menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula, uma letra maiúscula e um caractere não alfanumérico. Seria uma exclamação, jogo da velha, qualquer um arroba, alguma coisa desse tipo. Então ele aqui ele não permite caracteres sucessivos idênticos, né? E aqui ele fala o número de vezes que o usuário deve alterar a senha antes de ser autorizado a reutilizar uma senha. Então, se a gente coloca aqui esse valor como 0, o usuário ele pode alterar a senha dele e repetir a senha anterior. Se a gente colocar 3, se ele tem uma senha, supondo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele só vai poder usar novamente essa senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 depois de, por exemplo, 3 vezes. Aí o sistema vai permitir que ele utilize novamente essa senha. Tempo máximo para validar o pedido de redefinição de senha. Ele fala o tempo, ele determina o tempo em que a pessoa precisa para poder validar um pedido de redefinição de senha antes que esse pedido expire. Então, ela pede uma redefinição de senha, é enviado por e-mail dela um pedido de redefinição do senha, e se após esse tempo aqui, cujo padrão é 30 minutos, ela não fizer alteração, esse pedido ele expira. Aqui, sair após a alteração da senha, é isso. Se o usuário ele fizer a alteração da senha dele, o sistema vai fazer com que ele saia, e aí ele vai ter que logar novamente com aquela senha.
remover tokens de acesso ao web service após mudança de senha. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui com vocês, mas vamos manter desabilitado. É uma opção um pouquinho mais avançada do Moodle. Duração de token criado pelo usuário. Vamos deixar desabilitado também. Política de chave para inscrição em grupo. O que é isso? Você cria um grupo, né, e aí você cria uma chave para que somente as pessoas que tenham aquela chave em poder delas consigam entrar, se inscrever naquele curso. Então, se a gente habilita essa função aqui, a gente vai estar colocando para que essas chaves sejam criadas as mesmas regras de, por exemplo, uma regra de uma senha. Então, a chave, por exemplo, poderia ser bola. E aí, se a gente habilitar isso aqui e tiver outras configurações, como caractere alfanumérico, outros caracteres, né, exclamação, aspas, se tiver habilitado essa função aqui, a pessoa não vai conseguir colocar utilizando somente caracteres alfanuméricos. Desabilitar a imagem de perfil de usuário. Essa função aqui ela é autoexplicativa. Então, ela desativa a capacidade do usuário de mudar a sua imagem de perfil. Configuração de mudança de e-mail. Então, importante manter essa opção aqui como sim, né, ativada. Ela exige a confirmação por e-mail quando o usuário alterar o e-mail dele no perfil. Habilitando essa opção aqui de habilitar identificação do usuário, você está armazenando a identificação do usuário dentro de um cookie do navegador dele. Essa opção ela é considerada por muitos insegura, porque o cookie ele é um arquivo de texto, então ele pode ser aberto por outras pessoas, ou aberto por um invasor no computador, e a partir daí ele poderia ter o username da pessoa dentro daquele site do Moodle, dentro do seu site do Moodle. Né? Então aqui a opção padrão é opcional, mas a gente pode habilitar como sim como não. Opcional porque o usuário ele pode habilitar o uso de cookies no computador dele ou não. Então se o usuário ele tiver cookies habilitados, vai ficar gravado o username dele durante algum tempo, e se não tiver habilitado, não vai ficar. E por último, nós temos aqui a opção de validação scripta de campos obrigatórios. Então, ele diz que se essa função estiver ativada, por padrão ela não é ativada, né, os usuários não conseguirão inserir espaço em branco, né, então espaço, ou quebra de linha em campos obrigatórios dos formulários. Por fim, vamos aqui agora às notificações. As notificações elas são referentes a tentativas frustradas de login do usuário. Né? Então aqui a gente tem o primeiro item aqui, mostrar falhas de login, por padrão ele não está habilitado, mas se o ambiente ele for público e houver essa necessidade de uma segurança mais reforçada, é interessante habilitar essa opção. Aqui quando o usuário ele fizer login, vai aparecer para ele se ou tiver havido uma tentativa frustrada de login anterior, ele vai ser notificado disso. Aqui na opção de baixo, e-mail de falha de login. Então, além da notificação no Moodle, vai haver também uma notificação por e-mail de login frustrado. Então, aqui a gente pode selecionar para ninguém, é o padrão, né? E aqui todos que podem mudar a configuração do site, ou seja, seriam administradores ou talvez até gerentes, se a gente fizer algumas mudanças na configuração, e aqui usuário administrador. Então, a gente pode selecionar aqui quem pode receber o e-mail, ou selecionar esses dois, por exemplo. Vamos manter aqui no ninguém. Aqui, limite de notificações por e-mail, só a quantidade de e-mails que ele vai enviar para poder notificar de login frustrado. Então, se um usuário não autorizado ele tiver tentado de forma frustrada 10 vezes acessar o site, 11, melhor dizendo, ele vai enviar 10 e-mails. A partir do 11º, ele já não manda mais. Mas aqui a gente pode aumentar esse limite de notificações aqui até 100 vezes.